Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre um tema muito importante que é o diabetes. Nesse vídeo você vai aprender como cuidar do diabetes em situações que exigem atenção redobrada, que é durante episódios de doença aguda e na prática de atividade física. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui eu trago novos conteúdos toda semana para você ficar sempre muito bem informado. Bem, o tema, do manejo do diabetes nos pacientes com doença aguda é um tema vital na prática clínica, mas é frequentemente negligenciado, né? É importante ressaltar, gente, que o cuidado com pacientes com diabetes durante episódios de doença aguda, como gripe, infecção, febre, vômito ou diarreia, é essencial, tá? Mesmo que o paciente não esteja se alimentando normalmente, a glicemia ela sofre alterações. A glicemia ela pode se elevar e sem os cuidados adequados, o risco de complicações como cetoacidose ou desidratação grave, ela aumenta consideravelmente, tá certo? E por que essa criticidade? Né? Porque os dias de doença aguda elas são críticos. Durante infecção ou estado febris, o corpo ele libera hormônios contrarreguladores como cortisol, adrenalina, glucagon, que aumentam ali a resistência à insulina. Elas elevam a glicose hepática e podem precipitar a hiperglicemia severa mesmo sem a ingestão alimentar, tá? Em pessoas com diabetes tipo 1, o risco de cetoacidose diabética ela aumenta de forma significativa. E aí a gente tem algumas recomendações essenciais para o manejo nos casos, nos pacientes que estão ali com a doença aguda, com um problema agudo, tá? Primeira recomendação: nunca suspenda a medicação para diabetes. Mesmo com pouca ou nenhuma ingestão alimentar, a insulina e os antidiabéticos orais, eles devem ser mantidos, tá? A insulina é essencial para evitar hiperglicemias severas, prevenir cetoacidose e manter o metabolismo basal sob controle. Uma outra recomendação é monitore a glicemia com maior frequência. Então, reforce ao seu paciente que glicemias elas devem ser monitoradas a cada 2, a cada 4 horas, né, no máximo, mesmo durante a noite, se for necessário. Isso ajuda a detectar hiper ou hipoglicemia rapidamente e ajustar a insulina conforme a evolução da doença, além de evitar descompensações agudas. É importante, gente, verificar a presença de cetonas. Então, sempre que a glicemia estiver acima de 240 miligramas por decilitro, oriente o teste de cetona na urina ou no sangue, tá? Hoje em dia, né, existe alguns monitores que eles fazem a detecção no sangue. Eu acredito que seja mais fácil do que na própria urina, tá? Cetonas positivas, elas são sinais de alerta. Então, por isso é importante fazer esse monitoramento, tá? Elas indicam que o corpo está usando gordura como fonte de energia, o que pode evoluir ali para uma cetoacidose diabética, que é uma emergência médica, tá certo? Uma próxima recomendação é mantenha a ingestão de carboidratos. Mesmo que o paciente não consiga fazer refeições completas, né, é importante dividir os carboidratos em porções menores e mais frequentes. Use alimentos leves e de fácil digestão, como sucos diluídos, torradas, sopa de legumes com batata ou arroz, mingaus leves, né? A ausência de carboidrato ela pode precipitar hipoglicemia, principalmente em pacientes que estão utilizando ali insulina. Uma outra recomendação muito, mas muito importante, gente, é a hidratação, né? Ali correta.
a desidratação é uma das principais causas de internação em pacientes com diabetes durante infecções. Então, qual que é a recomendação, né? Beber água, caldo de legumes sem sal, água de coco ali em pequenas quantidades, chá sem cafeína e sem açúcar, tá? A hidratação ela deve ser frequente mesmo na ausência de sede, tá certo? Outro ponto muito importante, comunique-se com a equipe de saúde, tá? Então, o paciente ele deve ser orientado a entrar em contato com a equipe de saúde o mais rápido possível, principalmente se estiver vomitando ou com diarreia persistente, não conseguir se alimentar, apresentar cetonas positivas, tá? Estiver ali com glicemia persistentemente elevadas, ou seja, acima de 300 miligramas por decilitro, ou apresentar sinais de cetoacidose, como náusea, dor abdominal, respiração ofegante, o hálito cetônico, né, que ele muda ali, inclusive o hálito, enfim, tá? E é uma coisa que o profissional ele não pode desconsiderar, né? Achar que é bobagem, né? E aí tem um material muito bacana ali da SBD, né? Que ela trata as diretrizes ali sobre o manejo dos pacientes nos dias de doença, principalmente, especificamente no diabetes mellitus tipo 1, tá? Eu vou deixar o material aqui na descrição. Você pode acessar para ter informações bem mais completas, tá certo? E qual que é o nosso papel de profissional de saúde? Então durante os dias de doença, o profissional de saúde precisa fornecer um plano de ação antecipado, né? Antes mesmo, quando você já atende o paciente está saudável, precisa deixar já o paciente orientado, tá? Educar ali sobre sinais de alertas, protocolos de segurança e manter o vínculo de apoio ali com o paciente e com a família, tá certo? Eu sei que quem atende SUS é um pouquinho mais complicado, né? Mas é importante a gente fazer esse trabalho, né, com o paciente, principalmente para quem trabalha em UBS, que geralmente tem ali, atende as pessoas ali do bairro, né, é importante tentar manter esse vínculo, tá certo? E aí, falando sobre atividade física, né? A gente tem, na verdade, eu tenho aqui ó, alguns vídeos falando especificamente sobre atividade física, né? Vídeos bem completos, mas eu quero trazer, né, esse resumo aqui, porque realmente a gente precisa de adaptar o tratamento ali do paciente durante esses momentos. E a atividade física regular, gente, é um dos pilares mais importantes e transformadores do cuidado com diabetes, né? A prática de exercício físico, ela traz benefícios amplos, né? E para pessoas com diabetes, os ganhos superam largamente os riscos, desde que feita com segurança, acompanhamento e individualização. Quais são os principais benefícios da atividade física no diabetes, gente? Então, a atividade física ela melhora o controle glicêmico, ou seja, sensibiliza ali os tecidos à insulina. Ele reduz o risco cardiovascular, contribui ali para o controle de peso, melhora o condicionamento físico e a capacidade funcional e promove o bem-estar psicológico e qualidade de vida. E aí existem alguns componentes a considerar ali no plano de exercício. Primeiro, duração, né, o tempo total da atividade. O segundo componente é a intensidade, se ela vai ser leve, se ela vai ser moderada, se ela vai ser intensa. Terceiro componente a considerar a modalidade, o tipo de exercício, se vai ser aeróbico, se vai ser resistência, se vai ser flexibilidade. E o quarto componente é a frequência, o número de vezes por semana. A intensidade é o fator que mais influencia riscos e benefícios, tá? Atividade baixa a moderada intensidade, elas são mais seguras
e já trazem grandes vantagens metabólicas, tá certo? Existem algumas recomendações gerais, né? Quais são essas recomendações? Primeiro, praticar pelo menos 30 minutos de atividade física diária, tá? Segunda recomendação, né, existem algumas sugestões seguras, né? Como caminhada, uma natação leve, uma bicicleta, a dança, enfim, né? Terceira recomendação é caminhar após as refeições, né? Ali é mais ou menos até 2 horas depois, tá? Isso pode ajudar a reduzir o risco, a reduzir o pico glicêmico pós-prandial. Por quê? Porque os músculos eles utilizam glicose diretamente como fonte de energia, tá? Atividades já de alta intensidade, elas devem ser discutidas previamente com a equipe de saúde, principalmente devido ao risco aumentado ali de hipoglicemia e sobrecarga cardiovascular, tá bom? Então precisa ser individualizado. Existem alguns fatores que influenciam a glicemia ali durante o exercício, né? Basicamente, 6 fatores. O primeiro é a variação individual na resposta ao exercício. O segundo fator é a duração, né, a intensidade, o tipo, a frequência da atividade. O terceiro fator é o horário e composição da última refeição. O quarto fator é o tipo e horário da última dose de insulina ou antidiabético. Quinto fator é o nível de glicemia antes da atividade e sexto, o condicionamento físico do paciente. Esses fatores eles devem ser considerados em cada sessão de atividade física, principalmente para quem usa insulina. E aí, existe algumas orientações específicas para os usuários de insulina, né? Quais são essas orientações? Então, antes do exercício, gente, monitore a glicemia antes de começar, tá? Se a glicemia estiver abaixo de 100 miligramas por decilitro, a recomendação geral é ingerir ali de 15 a 30 gramas de carboidrato, tá? Se estiver abaixo de 70 miligramas por decilitro, é hipoglicemia, gente. Então, nesses casos, adie o exercício. Acima de 250 miligramas por decilitro, né, ali com cetonas presente, é contraindicado o exercício, tá, gente? Então não é recomendado, né, a dia também, tá? Então nem baixo, nem alto demais ali se a cetona estiver presente. Durante o exercício, para atividades moderadas e prolongadas, recomendo, né, a recomendação geral é consumir 15 gramas de carboidrato a cada 30, a cada 60 minutos, dependendo da duração ali e intensidade, tá? Após o exercício, monitore a glicemia nas horas seguintes. Por quê? O risco de hipoglicemia tardia é real, né? Ele pode acontecer, principalmente com atividades intensas ou prolongadas, certo? E aí, qual que é o local de aplicação ideal de insulina, tá? O exercício ele aumenta a velocidade de absorção da insulina nos músculos ativos. Então, qual que é a orientação e qual que é a orientação que você deve passar para o seu paciente? Evitar aplicar insulina nos membros que serão mais utilizados, tá? O que eu recomendo é preferir o abdômen, né? O abdômen é um local mais neutro ali para aplicações antes da atividade física, certo? E aí, por que a gente precisa monitorar a glicemia em quem faz exercício? A resposta glicêmica ao exercício ela é altamente individual. Então, monitorar a glicemia ela permite identificar padrões de resposta, evita hipoglicemias inesperadas, ajuda a ajustar a alimentação e doses de insulina de forma personalizada, tá certo? Então, o profissional de saúde ele deve ensinar o paciente a interpretar esses dados e promover,
né, ao paciente não a dependência, mas uma verdadeira autonomia e segurança, tá certo? E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês que também temos outros vídeos, né? Muitos outros vídeos falando sobre diabetes, outros vídeos falando sobre a atividade física, né? Nos pacientes com diabetes. Então, acesse lá a playlist. Tem muita coisa, tem muito material e tem mais material vindo aqui para vocês, tá certo? Então, até a semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.